Olá, gente. Eu sou Nicole Calisto, socióloga pela Universidade de Brasília. Esse é o canal Tudo com Sociologia e aqui tem vídeo todo santo dia. Então, se você gosta desse universo, ciências sociais, sociologia, artigo científico, tudo em primeira mão, já se inscreve e já dá o like, caso você goste desses assuntos, das sociologias que existem. E hoje a gente vai falar desse artigo aqui. E eu quero que a gente comece imaginando, fazendo uma atividade aqui de imaginar. Imagina você lá com os seus 15, entre 24 anos, aquela fase que a gente tá lá quase ali saindo do ensino médio, passando novas fases, já entra na faculdade, enfim. Do fim do fundamental até os 24 anos, né? Que ali quase terminando a faculdade, enfim. Cada pessoa tem sua trajetória. Mas nessa fase, entre os 15 e 24 anos, é uma fase crucial para a construção da nossa identidade. Isso a gente não pode negar, né? Então, independente da sua trajetória, é uma fase que ela é ascendente, né, na questão da conquista da nossa autonomia, do planejamento, do nosso futuro, as relações com nossos amigos, acaba que na cidade se tornam assuntos mais fortes, né? Então esses laços saindo da escola, indo para a faculdade, emprego, cursos diferentes, então estudando, começando uma carreira. Então a gente está descobrindo na cidade um mundo novo. E de repente, imagina você, né, com essa idade, você descobre um diagnóstico de câncer. E esse diagnóstico de câncer, ele basicamente faz com que sua vida desabe, né? Porque ninguém tá esperando para essa transformação tão drástica em todos os cenários possíveis, né? Que a gente acaba tendo que se transferir para um ambiente hospitalar, né? E nossas expectativas de tempo, enfim, de tudo que a gente planeja acaba sendo rompida. E você é chamado para uma nova jornada na sua vida. E o futuro fica uma grande interrogação, né? Então, esse mundo físico, ele agora vai estar voltado para tratamentos, né? E muitos jovens recorrem justamente à rede social, ao espaço digital. Então, não apenas para passar o tempo nessa fase, né? Do tratamento do câncer, do diagnóstico, mas para continuar construindo uma identidade, né? Dando sentido à vida de alguma forma, diante de um cenário que tudo muda à volta da pessoa. E é sobre essa jornada que a gente vai falar hoje. Essa questão do tempo, da vida humana, junto com o espaço digital. É um artigo da sociologia digital. E esse estudo são de pesquisadoras que elas vão justamente olhar para essas narrativas relacionadas à saúde e à doença no território digital, sendo o mais influente dessa geração, especificamente da geração Z, o TikTok. Porque já houveram outras pesquisas com olhares relacionados à narrativa de saúde e doença no Instagram, no Facebook, mas essa investigação em específico, ela decidiu justamente focar no TikTok, que hoje em dia a geração Z tem como um território muito forte, né? Então, as autoras, elas decidem pelo método qualitativo chamado netnografia, que ela combina a observação sistemática de perfis públicos com entrevistas em profundidade. Então, elas acompanharam criadores de conteúdo na França, com idades entre 21 e 22 anos, diagnosticadas com condições sérias como a carcinoma seroso invasivo e o linfoma de Hodgkin. Vou colocar o nome aqui. Os dois nomes. E a grande virada teórica desse artigo, ela está fundamentada justamente na psicologia cultural,
que basicamente mostra que as plataformas digitais, como a gente já imaginaria, né, não são ambientes neutros, né, nessa transmissão desses conteúdos. E o TikTok mostra exatamente isso, porque as autoras, elas conceituam essa plataforma como uma arena de mediação sociotécnica e semiótica. Basicamente, na prática, isso significaria que são ferramentas e recursos disponibilizados pelo aplicativo que basicamente participam ativamente na própria organização e constituição da experiência da psicologia do câncer. Então, eles mostram, né, que os sons, as métricas, os formatos do TikTok, eles não servem apenas para compartilhar a doença depois que ela acontece. Eles moldam a forma como a doença é vivida. Então, ela é interpretada, ela é tornada compreensível para o próprio paciente e para quem está ali assistindo. Então, o TikTok, ele justamente fornece esse apoio simbólico para estruturar um cotidiano que é difícil, né, no diagnóstico. E, basicamente, o estudo, ele identificou que essas narrações e essas questões relacionadas à sobrevivência emocional, elas acontecem através de 4 grandes configurações expressivas, que são verdadeiras ferramentas de suporte psicológico para essas pessoas que estão compartilhando ali o diagnóstico, a rotina, diante desse diagnóstico de uma determinada doença, né? E aí, a primeira configuração, né, que a gente está tratando das criadores de conteúdo da França, né, lembrando, né, entre 21 e 22 anos. A primeira configuração são os vlogs de rotina, que eles são aqueles vídeos, né, que são documentados, do dia a dia, então é possível mostrar a quimioterapia, as consultas médicas, as refeições no hospital, os exames. E o artigo, ele vai mostrar que ao gravar e editar esses momentos, o jovem cria um arquivo pessoal que permite rastrear a sua própria história, né? Então, em termos psicológicos, isso vai justamente funcionar como uma mediação temporal. E o tempo clínico, ele é fragmentado, né? E tem muito esse ambiente relacionado à medicação, né? Então, aquele ambiente, quando você produz um vlog, quando você grava, você reapropria aquele tempo, né? Que seria ali na cronologia médica uma narrativa de entra e sai, né? De enfermeiros, médicos. E você consegue, por meio desse vlog, reinterpretar o seu processo nessa trajetória de vida. E você também pode rever os vídeos antigos. Então você transforma esse momento em uma trajetória, em uma narrativa contínua e que você também consegue, basicamente, um arquivo pessoal que vai justamente fazer um rastreamento total da sua própria história naquele momento. E a segunda configuração é o lip sync, que é a dublagem de músicas, né? Diálogos de filmes, áudios virais que tem no TikTok, né? Que faz muito sucesso. E, às vezes, aqueles sentimentos, né? O medo da morte, a dor que a pessoa está passando ali, a angústia dentro do hospital, vivendo... enfim, a gente não tem noção, né? Esses sentimentos, eles são muito pesados, né? E muito difícil de ser expressado. E justamente o estudo mostra que esses áudios, eles circulam na plataforma, né? E
é possível que esse jovem ele use esses áudios, né, como um recurso simbólico compartilhado para dublar música, para dublar os vídeos virais do TikTok. E isso introduz na vida dessa pessoa uma distância simbólica saudável, porque permite com que o jovem ele processe aquele momento de uma forma diferente e comunique os sentimentos carregando, mesmo que esteja rodeado de questões psicológicas, de sofrimento, ele consegue gerenciar aquilo de uma forma de se expressar mais saudável. Então, e ela ainda consegue fazer isso no contexto público, né? E a terceira configuração é o storytelling clássico, que são aqueles vídeos que são gravados, né? Que a pessoa grava de frente para a câmera, com um discurso direto, onde o foco ali é justamente a explicação verbal, né? Mais detalhada. E quando esses jovens eles realizam essa construção desses vídeos, que eles podem discutir diversos assuntos, né, as transformações no corpo, as pressões que sentem ali naquele ambiente hospitalar, os impactos emocionais, psicológicos, porque muitas pessoas, né, com câncer, em determinados momentos, acabam tendo que fazer químio, né, então perdem o cabelo, muitas vezes. Então, é um espaço de diálogo muito forte. E ali é possível criar uma comunidade, né? Em que uma caixa de perguntas, um comentário, também pode fazer com que outras pessoas também tirem dúvidas de outros recém-diagnosticados. Então, existe uma extensão, né, dessa elaboração de um momento tão traumático que vai além do individual, além do que aquele paciente tá passando, ele também pode ajudar outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. Então, além disso, existe a quarta configuração, né, que as pesquisadoras englobaram, que são as tendências e os memes de vídeo, que lá na cultura lá do TikTok, a imitação, a replicação não são vazias. Elas são justamente uma base de pertencimento. E os jovens pegam justamente esses memes globais, enfim, e também adaptam de maneira irônica a oncologia. Então, um dos exemplos citados na França é o uso da estrutura narrativa em resumo, que é tipo, eu tive câncer, e isso que me faz ficar mais forte. Então eles dão um exemplo marcante de um vídeo que tem a legenda: sobrevivi a diagnóstico de câncer em estágio 4 aos 20 anos. Por isso eu sobreviveria mesmo que você não gostasse de mim. Então, usando essas sátiras, né, o meme, o humor, o jovem ele consegue inserir a dor particular a um ecossistema muito maior, cultural, compartilhado pela sua própria geração. E transforma justamente esse espaço da oncologia, né, esse espaço do isolamento que é alto na ala oncológica, em uma experiência coletiva. Então, eu acredito que esses exemplos são muito importantes, porque dentro desse grande cenário extremo, você mostra que a sua identidade continua sendo construída, mesmo na vulnerabilidade, e que você se aceita dentro de um sofrimento real, você aceita se acolher, então você fica cada vez mais forte. E no artigo eles falam dessa questão que não é só simbólica, né, de gravar esses vídeos, porque o estudo ele apontou que alguns jovens ele veem justamente no TikTok uma possibilidade de um retorno financeiro também, então com as monetizações, para lidar com os custos do tratamento. Então não é
só, né, gravar esses vlogs gerenciando uma conta, mas aquilo também encontra um meio de fazer parcerias, convites, que geram um retorno financeiro. Então, a narrativa, a da doença, ela também se torna algo inseparável da economia das plataformas. E caminhando já para o encerramento, porque o vídeo já tá grande, eu acho que esse artigo ele deixa como um ensinamento claro que o espaço digital ele não deve ser negligenciado como um espaço só para futilidades e superficial. E para esses jovens, esses adolescentes que estão vivendo esse momento de ruptura na vida, nas histórias, que existe essa quebra de expectativa de realidade, que a gente nunca sabe, né? O que vai acontecer amanhã, a gente não tem muita certeza na nossa vida, mas que o TikTok, ele justamente consegue funcionar como essa infraestrutura legítima de reconhecimento, de conexão de uma geração que ela se reconstrói continuamente. Os jovens, eles se mostram justamente muito corajosos, porque eles decidem justamente não ser passivo na própria história, e mesmo eles estando sujeitos, eu acredito que há comentários, né, enfim, é um grande convite para coragem, eu acredito, para a gente encarar a rede social como um ambiente de protagonismo, de histórias diversas, e que a gente pode aprender muito. Então, é entender que todos nós estamos sujeitos a esses momentos de vida, né? E que não existem regras, né? Pra a gente expressar o que a gente realmente está sentindo, o que a gente está vivendo, e que muitas pessoas podem se identificar. E dentro desse cenário de uma dança simples, de um meme, enfim, cada ser humano, cada pessoa sabe que o nosso grande trabalho aqui na Terra, né, é continuar. Cada um com seus desafios, mas podendo ajudar um ao outro, né, por meio dessas construções de trajetórias e narrativas, por meio das redes sociais, e transcendendo esse espaço que muitas vezes a gente considera superficial, né, mas que pode gerar um universo de conexões reais, de uma geração realmente que constrói com continuidade uma rede de pessoas que te apoiam e que não negociam os momentos da sua vida, independente de quais forem. Então é isso, gente. Eu acho que esse tema é bastante sensível, mas eu acredito que tem muitas coisas que a gente pode aprender com ele, e espero que quem chegou até esse momento desse vídeo tenha gostado dessa reflexão, e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever e deixar seu like.